Queríamos agradecer aqui a presença de todos, uma sexta-feira à noite, e nós temos aqui a Câmara cheia para falar de um assunto, um tema tão importante que se diz respeito a todos nós. Então a gente fica muito contente. Como presidente da Câmara de Jundiaí, é uma satisfação recebê-los hoje para a estreia do nosso projeto Câmara Viva, criado com carinho em conjunto com funcionários e diretores dessa casa e da Escola do Legislativo para promover debates com a sociedade. A nossa ideia é que possamos discutir soluções para os gargalos da cidade e levarmos ideias e proposições ao Poder Executivo. O tema a ser debatido hoje será o envelhecimento e os desafios para uma vida ativa. Foi uma escolha diante da atualidade do assunto. Todos estamos envelhecendo em maior ou menor grau e precisamos falar sobre essa realidade, não somente da ótica dos problemas, mas com atenção para soluções. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, hoje a população idosa com mais de 60 anos do Brasil ultrapassa os 29 milhões e a expectativa é que até 2060 esse número suba para 73 milhões com 60 anos ou mais, o que representa um aumento de 160%. Em Jundiaí, estima-se que 49 mil pessoas tenham mais de 60 anos, o que representa 11% da população de 414.810 pessoas. Portanto, falar sobre envelhecer e quais espaços temos para esse público e onde podemos melhorar é mais do que necessário. Também agradeço aqui a todos que nos ajudaram a pensar nesse tema. Gostaria aqui em especial agradecer ao nosso amigo Eusébio Santos, a Eliana também que está aqui presente, Mauro do Criju e aos demais presentes dessa noite. E agradeço ainda de modo muito especial aos palestrantes da noite que tanto enriquecem essa iniciativa. E agora eu convido para compor a mesa, convido a senhora Tereza Nering Borsari, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Convido a senhora Orlinda Silva, gerente do CELME e gestora do CELET. Convido também o professor Douglas Tufano, professor de História da Arte do Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade do CELME. E também convido o senhor Afonso Machado, meu eterno professor da Faculdade de Educação Física, professor livre-docente em Psicologia do Esporte. Mais uma vez agradecê-los por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-los aqui conosco para debater esse tema tão importante. Então eu convido e passo a palavra ao primeiro palestrante da noite, o professor Douglas Tufano. Ok. Boa noite. Boa noite, é um prazer ver vocês aqui, é um prazer ver a casa cheia, para a gente conversar sobre um assunto que, de fato, interessa a todos nós, né? Os que já chegaram lá e os que, se Deus quiser, vão chegar lá, né? Eu vou falar aqui, na verdade, mais como uma espécie de depoimento. Não é tanto uma fala técnica, mas é uma fala como depoimento, né? São 18 anos de CELME. São 18 anos, começou lá em 2001. Em março de 2001 eu comecei esse trabalho ali no CELME. Eu posso dizer que foi lá no CELME que eu cheguei ao que nós chamamos de terceira idade, né? Já faz quase 20 anos, portanto foi lá que eu comecei a chegar. Eu ensinei bastante e ainda ensino História da Arte, mas foi lá no CELME que eu aprendi com as centenas de pessoas com quem eu convivo e convivi, uma arte mais preciosa, que é a arte de envelhecer. Essa arte é uma coisa que é absolutamente fundamental. Além de continuar agora meu trabalho com crianças, com adolescentes, né, e adultos, eu trabalho também, portanto, com idosos como eu. Acompanhei a própria mudança do conceito de envelhecimento, né, do sentido que se dá à palavra velho, idoso, né, e a própria expressão terceira idade. Acompanhei esses 20 anos, essa mudança de conceito. O que é que nós entendemos hoje por envelhecer? O que é que a gente entende hoje por uma pessoa idosa? É muito diferente do que era 20 anos atrás. Antes, a velhice era encarada como uma época inevitável de má qualidade de vida, né? Ser velho, ficar velho era um problema. A velhice era temida como uma doença, né? Como uma fase da vida que trazia necessariamente solidão, tristeza, dor, né? Por isso ela era temida, né? E aqueles que não assumiam essa vida, essa infelicidade,
e mantinham o seu bom humor, procuravam levar uma vida alegre, não é? Vocês devem saber, com mais leveza, eles eram vistos como excêntricos. Um velhinho excêntrico, era um velhinho bem animado, não é? Que gostava de dançar, que gostava de participar de festa. As pessoas olhavam assim com um pouquinho de... um ponto fora da curva, não é? Era aquele velhinho que todo mundo gostava de ficar perto dele. Pois é, eles tinham descoberto uma coisa que só agora nós estamos descobrindo. Eles estavam certos. Agora a curva é essa. Quem fica fora da curva é aquele que acha que ficar velho é ficar triste. Ficar velho é ficar inútil. Mudou esse conceito, mudou a curva. E, portanto, nós agora temos que entender essa mudança. Por isso, hoje, é exatamente esse conceito que nós queremos. Oportunidades para a gente continuar fazendo planos. Oportunidades para a gente continuar conhecendo pessoas e lugares. Enfim, para nos sentirmos vivos. A sensação disso que é muito importante. Não a gente se sentir sobrevivendo, mas vivendo. E viver significa exatamente isso. Ter planos para amanhã, né? Ter disposição para fazer as coisas. Essa é a ideia. Ao longo da história, havia duas categorias de pessoas que eram consideradas sem importância. As crianças e os idosos. As crianças porque ainda não produziam, não eram consideradas úteis para a sociedade. E os idosos porque não produziam mais. E por isso também não eram considerados úteis para a sociedade. Assim foi praticamente desde a origem, desde a história mais antiga. Criança não era levada a sério e idoso também não era levado a sério. Por isso que no fundo eles se juntavam, né? A melhor companhia para a criança é o idoso, né? Como se diz, eles se conhecem, né? Não se fala que o idoso volta a ser criança. Um pouco assim. Isso é bom. Eu gostaria de voltar a ser criança, né? Por quê? Porque a criança tem a alegria de viver. A criança levanta de manhã com aquela surpresa. Como é que vai ser meu dia hoje? É diferente daquele que tem aquela rotina, não é? Aquela coisa produtiva, entre aspas, né? Um pouco viciada nisso aí. Num passado ainda muito recente sobre as crianças, o que se falava? Esperava-se que elas logo crescessem, logo ficassem adultas, né? Na antiguidade, 11 anos, 12 anos, já deu, já é adulto, já vai trabalhar. As meninas, dali a pouquinho, já estão casadas e vão ter filhos. Você sabe que essa é a história, né? O conceito de infância como um período fundamental para a formação de uma visão de mundo, aquisição de experiências significativas, ainda não existia. Hoje, sabemos que uma criança não é um adulto em miniatura. Não é um adulto em miniatura. Uma criança é um ser completo que tem as suas necessidades, tem as suas próprias necessidades que vão interferir na sua formação adulta. E é por isso que a educação infantil mudou muito. Uma coisa era ensinar a criança 20, 30 anos atrás, numa escola. Outra coisa é hoje, completamente diferente. O que é que mudou? Mudou a criança? Não. Mudou o nosso entendimento sobre a criança. Mudou a nossa ideia de criança. E está mudando a nossa ideia de velhice, né? Os idosos eram considerados inúteis porque não eram mais produtivos. Acontece que esse conceito de produção era baseado apenas na ideia da produção material, né? De trabalho em fábricas, oficinas, escritórios. Era uma visão muito pobre, muito estreita do que significa viver. Viver é fazer isso, trabalhar, sim, isso é viver, trabalha, acabou. Não levava em conta as experiências acumuladas, não levava em conta as necessidades próprias dessa fase da vida. Hoje, com o avanço da medicina, dos cuidados preventivos da saúde, nós vivemos muito mais, né? Nossa expectativa de vida aumentou bastante e teremos bem mais de 20 anos depois do período da aposentadoria. Pois é, e se precisamos de cuidados médicos, é claro que precisamos. Precisamos também, e principalmente, de um projeto de qualidade de vida. Projeto de qualidade de vida. Como vai ser minha vida daqui em diante? Porque muda muita coisa. Não só muda o espaço em que você vive, você não vai mais no trabalho ali, você muda as coisas, como muda a relação sua com as pessoas, né? O aspecto essencial, o aspecto assistencial é fundamental. Claro, precisamos cuidar da saúde, cuidar do corpo, médico, remédio, isso é uma coisa nova, né? Todo mundo vai agora
andar com a sua pochete, andar com a sua bolsinha, né? Você deve ter, né? Eu também tenho, né? Antigamente, não. Imagina ser adolescente e anda com bolsinha, né? Com remédio e tal. Nós temos o nosso óculos de reserva, tem tudo, porque sei lá o que vai acontecer, né? Esse aspecto assistencial, sem dúvida, é importante, porém, a vida não é só isso. Seria muito pobre se fosse só isso. Muita gente pensa que os idosos precisam de distração. Distração. Vai fazer uma viagem, vai fazer um artesanato, vai dançar, vai fazer música. Como nós lá no CELM temos todas essas atividades. Vai fazer um curso de arte lá com o professor, né? Vai fazer... Isso é uma forma de distração. Não, não é. Isso é um grande engano. Isso não é distração, isso é qualidade de vida. É o momento em que novos aspectos da vida são descobertos, em que novos horizontes se abrem, em que as pessoas passam a se conhecer melhor. Elas agora têm tempo para si mesmas. Isso é diferente. Sem os obstáculos das ocupações da vida chamada produtiva, profissional. Né? Esses momentos, essas distrações, eu chamaria de ócio. Mas ócio é uma palavra muito rica na nossa língua. No sentido original da palavra, ócio é momento de reflexão. É isso que quer dizer. Ócio é momento de reflexão, momento de interioridade. É quando você não está ocupado fazendo coisinhas aí, fazendo uma coisa. Não, você está preocupado com você. Os antigos chamavam isso de ócio. Ócio é uma palavra latina. Em grego, essa palavra é skolé. Skolé é ócio. Skolé deu escola. Escola é ócio. É aí que vem a nossa palavra escola. Por que é ócio? Porque é quando você está preocupado não em produzir alguma coisa, mas em se desenvolver. E é isso que a gente faz no céu. Né? É o momento não de distração, é o momento de construção. É o momento talvez até de reconstrução. Não é bonito isso? Isso é bonito. Eu não estou mais preocupado em produzir, eu não sou... A régua que me mede não é mais essa. Quanto eu fiz, quanto eu deixei de fazer. A régua que me mede agora é a minha régua. Eu quero saber se eu estou bem, se eu estou feliz, estou querendo fazer. Né? Agora eu faço. Quanta gente chega lá, numa certa idade, e fala, agora eu já cuidei do marido, agora eu já cuidei dos netos, etc. Agora eu vou cuidar de mim. É bom que haja esse tempo. Isso é o ócio. Esse é o ócio. Eu vou cuidar de mim. Já cuidei dos outros, agora eu vou cuidar de mim. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É um momento para a gente poder se conhecer, para a gente poder construir e projetar, fazer planos. Por que não fazer planos? Vai ficar sentado o dia inteiro? Não. A vida continua. A vida é para ser vivida. Todo dia é dia de viver. Já diz a canção. Todo dia é dia de viver. Não vamos adiar isso aí. Mário Quintana, que é um poeta que viveu bastante lá do Sul, né? O Mário Quintana dizia isso. Não faça da sua vida um rascunho. Você pode não ter tempo de passar limpo. Não é boa a frase? Não faça da tua vida um rascunho. Esse é rascunho. Quando eu me aposentar, ou daqui a alguns anos, aí que vai ser para valer. Não. Tempo não espera. Todo dia é dia de viver. Não faça rascunho. E vamos lembrar ainda, não é? Que a escola, como eu disse, é um lugar de ócio, de tempo livre, para crescimento interior, sem as distrações e a correria do dia a dia. Lá no CELM, eu trabalho já há quase 20 anos, né? Nós procuramos recuperar o sentido nobre e rico da palavra ócio, o ócio construtivo. São cursos livres, ninguém não tem chamada, não tem exame, né? Mas ninguém falta. Por quê? Porque isso faz falta. Né? E isso preenche aquele momento. É muito bonito ver isso. E foi isso que eu aprendi nesses anos todos como professor lá do CELM. Esse é o nosso projeto. Por isso, nós gostaríamos que houvesse mais projetos assim. Gostaríamos que as autoridades competentes considerassem esse novo conceito de envelhecimento. Afinal, essas autoridades também são pessoas que querem envelhecer bem, não é verdade? Então, vamos desenvolver junto esses projetos. Vamos examinar as leis e ver como podemos mudá-las para contemplar esse novo mundo que está surgindo. Não são as leis que mudam as pessoas, são as pessoas que mudam as leis. E a gente muda quando essas leis não servem mais. É como uma roupa, né?
Nós não fomos feitos para a roupa foi feita para a gente. Então vamos mudar a hora que a gente quiser. Por que não aproveitar espaços ociosos na cidade para criar essas instituições, ajudarem as instituições a desenvolverem seus projetos? Há uma grande demanda reprimida. Só lá no CELM temos muita gente que gostaria de frequentar as atividades, mas não há espaço para todo mundo, né? São pessoas de todas as faixas sociais, faixas econômicas que lá chegam. E sabe o que elas vão lá? Sabe o que elas esperam encontrar lá com a gente? Outras pessoas. Nada mais do que isso. Outras pessoas com quem posso conversar, trocar ideias, fazer planos, passar experiências, ouvir experiências. Querem sentir-se vivas. Querem discutir ideias, querem saber como é que anda o mundo por aí. Querem saber como é que foi o passado. Eu trabalho com história, como é que é o passado, para poder conhecer o presente. Quem não conhece o passado fica eternamente criança. A gente precisa conhecer o passado. Isso nos ajuda a entender e a fazer projetos, a fazer planos também. Portanto, nós estamos falando o que aqui? Estamos falando de política. Política no sentido nobre da palavra. Estamos falando de política social, de política educacional, de participação do poder público que deve olhar para essa significativa parcela da população, que, aliás, aumenta a cada ano. Vivemos numa cidade que, em qualidade de vida, está colocada em 9º lugar no país, gente. Em 9º lugar. E esse país não é pequeno, não. Pensaram bem isso? Estamos entre as 10 cidades com mais qualidade de vida no Brasil. Às vezes a gente esquece isso. Então, vamos continuar nos esforçando para manter essa situação. E é por isso que nós estamos aqui, para trocar ideias. Por isso, projetos para essa imensa faixa da população, que hoje beira os 50 mil pessoas, aqui em Jundiaí, né, devem ser propostos, devem ser debatidos, devem ser realizados. Eu não estou falando de mim, não estou falando do CELM, eu estou falando do futuro de todos nós. Obrigado pela atenção. Temos agora a nossa segunda palestrante, a senhora Orlinda Silva. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui, assim, bastante agradecidos, Fauás, por essa oportunidade. Eu creio que o Eusébio, há bastante tempo, ele tem tentado esse espaço, né? Porque o CELM tem 18 anos e a nossa luta, ela é muito grande em favor dessas pessoas que estão envelhecendo. Então, essa oportunidade que temos hoje, eu creio que é o princípio realmente de um debate, de uma discussão, de uma mudança, né, em todos os sentidos. Eu passei nas salas essa semana e meio que obriguei essa turma a estar aqui, não é verdade? Porque realmente é importante. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução da longevidade. E essa revolução, ela, para nós que temos como produto final o envelhecimento, esse trabalho de muito tempo, né? O CELM tem 18, eu tenho 11 anos com trabalho com a terceira idade. Então, a gente vem com uma experiência e sabendo que o envelhecimento ele não é igual para todos. Quando a gente lê os artigos, as pesquisas, então, o que se fala de um envelhecimento com qualidade, um envelhecimento saudável? Se fala que a pessoa precisa estar fazendo uma atividade física, numa academia, ou então ela tem que ter, e também ela tem que ter uma boa alimentação. Isso a gente sabe que não é o suficiente para a gente ter um envelhecimento saudável, né? E principalmente com a experiência que a gente tem, é algo muito maior. Nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso coração, das nossas emoções, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, nós precisamos fazer uma rede de cuidados. A gente sabe que o modelo familiar hoje, ele mudou bastante. Antigamente, eu me lembro quando a gente estava na idade aí de casar, né, a gente buscava, então marca o casamento e buscava uma casa pertinho da mãe, do pai, porque a gente sabia que a gente que tinha que cuidar deles. Mas agora é diferente. Agora, esses jovens casam e eles querem estar o mais longe possível, não é verdade? Eles querem estar bem longe,
Por quê? Porque agora é assim, eles estão cuidando da vida deles. Não é nem eu caso e vou embora, não. Eles estão viajando, conquistando o mundo, aprendendo, estudando. Então, esse é o novo formato. E aí os pais perguntam, quem vai cuidar de mim? Aí você olha para sua casa e o que restou? Às vezes o casal, às vezes a mulher sozinha, ou o homem sozinho. Na maioria a mulher sozinha, porque o homem tem morrido antes, né? O homem não tem se cuidado muito e aí a mulher acaba ficando sozinha. O homem precisa se cuidar mais. E aí acontece, vê e fala assim, e agora, o que eu faço? E aí você fica cobrando do filho. Ele não me dá atenção, passei uma vida inteira cuidando dele, né? Tanta coisa eu fiz, e agora? Cadê ele? E aí essa pergunta, ela vai te trazendo uma angústia, uma dor. E aí a gente fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Então vem a depressão, vem a tristeza, vem a solidão, vem sentimentos muito ruins. Sentimentos assim de impotência, porque eu já não trabalho mais, eu já não faço mais parte, eu não estou mais inserida no mercado do trabalho, na sociedade, na política, não tenho mais argumento para discussão, não tenho mais diálogo, não tenho, enfim, eu estou lá invisível, dentro de casa, assistindo da Atena, com a chave na porta, com um monte de fechadura, e querendo ficar longe de todo mundo porque eu tenho medo. Se a gente o meu discurso é muito assim, a gente precisa ser protagonista da nossa vida. A gente precisa saber que a gente não depende de ninguém para ser feliz. Nós somos felizes pelas nossas escolhas, pelas escolhas que nós fizemos. Se nós criamos filhos, muito bem, criamos para que eles possam criar bem os filhos dele. Isso é modelo, referência, né? A gente não pode criar filho para olhar para trás e achar que o filho vai fazer para a gente. Então, a gente precisa olhar para a gente e falar, eu preciso cuidar da minha vida. Eu fico muito triste quando alguém vai lá no céu e me fala assim, eu vou desistir porque eu tenho que cuidar de neto. É uma delícia cuidar de neto, mas e você? Quando que você vai cuidar de você? Quando que você vai olhar para você e fazer as coisas que você gosta? Porque quando se aposenta, eu acho que é a hora de você tirar seus projetos, aqueles projetos pessoais que você abriu mão, aqueles sonhos que você tinha de fazer algo que era tão bom assim, que eu tinha aqueles sonhos, mas eu tive que abrir mão, porque eu tive que casar, eu tive que formar família, eu tive que ter filhos. E aí, né, então é um momento, quando eu falo nesse programa da prefeitura, lá no pré-aposentadoria, eu sempre digo para elas, e eu sempre pergunto antes, qual o seu projeto de vida depois de aposentar? E ninguém tem. Por quê? Não é que não tem, é porque não sabe que agora é a hora de realizar seu projeto de vida. Ou seja, não é porque eu me aposentei que eu não posso ter meus projetos de vida, que eu não posso querer fazer coisas, que eu não posso querer, eu vou viajar. Mas eu não vou passar 20 anos da minha vida, como disse o professor Douglas, depois da aposentadoria eu tenho no mínimo mais 20 anos. Eu não vou viajar 20 anos, todo mês ou cada 2, 3 meses. Mas eu vou ter que reprogramar, né? Reconstruir aí o meu após os filhos crescerem, saírem de casa, meu após a aposentadoria, eu tenho que eu diria recomeçar, né? Recomeçar de um outro ponto, querendo outras coisas. Então, eu sempre gosto de cutucar dessa forma. Eu me lembro de uma vez trabalhando lá na faculdade com um grupo da terceira idade, eu me lembro de uma senhora que ela chegou deprimida, ela começou a fazer curso, ela se curou, ela estava tão feliz, e um dia ela chegou para mim e ela falou, vou ter que parar. Por quê? Porque minha filha, enfim, eu estou com um neto lá, eu vou ter que cuidar, minha nora vai trabalhar, meu filho não tem quem cuide. Eu falei, quando você vai cuidar de você? Né? Eu falei, converse tudo, você precisa organizar tudo, ajude sim, mas não abra mão daquilo aquilo que te fez tão bem, aquilo que fez você parar de tomar remédio, aquilo que, sabe, te dá prazer. E eu me lembro que ela chegou uma semana depois, ela falou, sentei com meu filho, com a minha nora e resolvi, eu com a sogra lá, nós vamos dividir, um pouco vai ficar eu, um pouco ela, e ela continuou. Então, são atitudes, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos decidir pelo nosso prazer, pela nossa vida, pela nossa alegria, pela nossa felicidade, porque nós somos responsáveis por ela.
ouvindo o Kalash, o Alexandre Kalash, né, acho que muitos conhecem, ele é um bambambam aí do envelhecimento, ele fala que é necessário 4 eixos para você envelhecer bem. Um deles é saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ter boa alimentação, preciso fazer atividade física, fato, né? Eu preciso cuidar da minha saúde. O outro ponto é conhecimento. Eu preciso passar a minha vida, toda a minha vida, aprendendo algo novo. Isso é extremamente importante. É quando eu me sinto inserido, é quando eu me sinto incluído, é quando eu me sinto parte, é quando eu tenho discurso para colocar o meu ponto de vista, é quando eu tenho argumento para discutir, para debater algo que é importante. Então, o conhecimento, ele te empodera. O conhecimento, ele faz com que você tenha força, com que você tenha atitude diante da situação. Ele não te menospreza, ele não te deixa lá embaixo. Não, você levanta a cabeça. Eu vejo quando a turma sai da aula do Douglas, né? Sai toda assim, e discute lá a história da arte. É tão bonito, é tão gostoso ver. Então tem assunto, tem discussão, tem papo, uma fala, outra. Isso é muito importante. Então, o conhecimento é o segundo ponto. O terceiro ponto, ele fala do capital social. Capital social seria a família, um ponto que a gente vê que tem essa dificuldade, mas o conviver em grupos, em sociedade, estar incluído, estar em grupos, convivendo, fazendo coisas diferentes. Por quê? Porque é nesse grupo, é nessa sociedade, é nesse social que você vai ter a rede de apoio. Quantas pessoas aqui eu vejo uma tendo que levar ou querendo levar a outra para o médico, ou podendo, ou fazendo isso, né, levando a outra para o médico. Tem minha colega aqui que dá aula também comigo, outro dia, ontem mesmo ela falou para mim, poxa, vou ter que fazer um exame semana que vem, não tem quem me leva. Eu falei, eu te levo, imagina, né? Porque ela é sozinha, eu também sou sozinha, então vamos juntar isso daí, eu te levo, o que é isso? Então, é uma rede de apoio, uma rede de cuidado que a gente forma, né? E a gente vê isso acontecendo, muito, muito. Por quê? Porque as pessoas não têm nem os filhos mais para acompanhar no médico, às vezes ela não consegue ouvir direito o que o médico fala, entender direito, né? E já surgiu até uma nova profissão das pessoas que cuidam, que acompanham as pessoas no médico, né? Que é muito legal. Então, esse é o ponto, o capital social, viver em sociedade. E o último ponto é o financeiro. O financeiro você precisa ter se programado, se planejado, né? Para poder passear, viajar, para poder ter uma estabilidade financeira, porque a gente sabe que o financeiro é extremamente importante para a gente continuar nesta vida, né? Então, o Kalash, ele fala que esses 4 pontos são importantes. E o céu me proporciona esses 4 pontos. Ele proporciona isso. Ele proporciona a saúde, o convívio social, ele proporciona, né, proporciona o conhecimento, novos conhecimentos. E o financeiro, porque é tão baratinho para fazer aula no CELM, não é verdade? Então, essa discussão, ela é o começo realmente, né? O Fauás falou, vamos experimentar? Eu falei, não vamos experimentar, não. Vai ser o começo nós vamos começar essa discussão, né? Para que a gente realmente tenha as políticas públicas, a instituição pública olhando para o envelhecimento, né? Promovendo o envelhecimento. A gente sabe que está muito longe de adaptar espaços, de promover espaços como existe o CELM, né? Porque a gente fala aí de quase 60 mil pessoas que estão acima de 60 anos. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas, sim, né? Então, é extremamente importante essa discussão, é extremamente necessário que vocês estejam junto, porque se não, a gente não conseguir para nós, agora a gente vai deixar esse legado, né? Que nós estamos aqui para lutar em prol do envelhecimento, para lutar para que a gente tenha mais oportunidades, que tenhamos leis, políticas públicas, que tenhamos atenção, que tenhamos respeito, que tenhamos uma série de coisas que a gente precisa se unir para a gente conquistar. Tá bom? Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui, fico muito feliz, vocês entenderam essa necessidade, né? O CELM, ele adquiriu essa maturidade, esses 18 anos, a gente não pode mais ficar fechado nas 4 paredes, a gente tem que avançar, já que a gente sabe fazer, vamos fazer, não é? Então, a gente tem que avançar, a gente tem que dar oportunidade para mais pessoas, e é isso. Eu agradeço. Obrigada. Então, esperamos que saiam daqui com a sensação de que possam ser protagonistas de suas vidas e que o poder público possa estar cada vez mais atento
a esse público e sugestões que serão levadas ao Executivo. Então, a gente agradece demais a presença de todos que ficaram até o fim, que acompanharam, os que estão nos acompanhando pela TV também. Nós temos um público grande nos acompanhando. Mais uma vez aos palestrantes e a todos uma salva de palmas. Muito obrigado, boa noite.